Meus irmãos, que a misericórdia e a graça e a paz de Deus entre na sua vida, no seu coração e na sua família. Sou o pregador Santos e hoje, como título da mensagem que vamos gravar, é sobre a intercessão e o sacrifício. O texto base para esta pregação, nós vamos pegar lá de Êxodo, capítulo 17, versículo de 8 a 13. Lá diz o seguinte: Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe homens e vai combater contra Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu a Moisés e foi combater contra o povo de Amaleque. Enquanto Moisés e Arão subiram ao alto da colina. Agora preste muita atenção nesse versículo 11, porque aqui está o segredo de uma grande vitória. Tanto para eles como para nós hoje, no cristianismo. Você que é um filho e uma filha de Deus, às vezes tropeça, está claudicando, tropeçando, não está conseguindo evoluir, é abatida por dificuldades, sofrimento, dores, injustiças, obstáculos que acontecem na vida de todo mundo. Uma cruz que nós temos que carregar todos os dias. O que é essa cruz? Como interceder e entender sobre a intercessão e o sacrifício? Você vai saber, vai aprender o significado e o valor, a sabedoria que está aqui nesse versículo 11. Então, preste muita atenção. Versículo 11, Êxodo 17, 11. Enquanto Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que abaixava, Amaleque é que triunfava. Vocês prestaram atenção? Mas como se cansassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra embaixo para que ele sentasse, enquanto Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, e puderam assim conservar levantadas as mãos de Moisés com a vara até o pôr do sol. Você prestou atenção? E Josué derrotou o povo de Amaleque a fio de espada. Palavra do Senhor. Olha o segredo e a revelação que Deus está passando para nós. Deus está passando para nós, como para eles e para nós cristãos, o valor do sacrifício e da intercessão. Como a vitória contra os inimigos de Deus dependia não só do treinamento, da valentia, das armas de guerra, do número de soldados ou equipamentos, mas muito dependia do sacrifício e da oração de intercessão. É o que nos revela este versículo. Josué e os homens de Israel poderiam ter perdido essa batalha. Poderiam ter perdido. Se não houvesse um poderoso, isto é, até 3, porque Arão e Ur estavam lá para ajudar. Um poderoso, isto é, uma poderosa intercessão, oração. Enquanto eles estavam combatendo, Moisés, no alto da colina, isto é, uma montanha baixa, com a mão erguida e na mão o cajado dele, uma vara, que não era leve. Era de madeira nobre e tinha um peso aquela vara. Por ficar muito tempo com o braço erguido, ele trocava de braço, esquerdo, direito, mas os ombros começaram a doer muito. Ele, apesar de ser um homem velho, mas era forte. No entanto, ficar com os braços erguidos por 1 minuto, 2 ou mais, é doloroso. Aí você tem um sofrimento. Mas Moisés
precisava passar por essas dores, sofrimento, nos seus músculos, nos seus ossos, nos seus braços, para que aquela batalha fosse vencida. Deus está ensinando o valor da dor, do sacrifício. Se no sacrifício não tiver dores, se for muito fácil, não é um sacrifício. Deus poderia dar a vitória do mesmo jeito. Deus poderia dar a vitória ao povo de Israel sem precisar da intercessão de Moisés e da ajuda de Arão e Hur. Com certeza. Mas ele estava ensinando não só Moisés, Arão e Hur, mas o povo de Israel. Como é importante o sacrifício, a intercessão. Não é só aqueles que estão na batalha, que estão em sofrimento, em aflição, para vencer os inimigos, mas também aqueles que oram, eles também precisam participar do sofrimento daqueles que estão na batalha. Moisés entendeu isso, que deveria ficar com os braços erguidos e não poderia baixar, quando um mensageiro, que era um informante da guerra, o informante da guerra, ele estava lá no acampamento para trazer informações ao povo, e principalmente a Moisés. Então, o informante foi para ver como estava indo a luta, a guerra, e ele viu que estavam perdendo. E quando ele voltou, disse a Moisés: Moisés, o povo está perdendo. Porque Moisés estava conversando, estava descansando. E Moisés não sabia que por ele estar descansando, com os braços para baixo, o povo estava perdendo. Então ele ergueu a mão e entendeu que ele precisava manter as mãos erguidas. Isso não foi fácil. Manter as mãos erguidas sozinho não dava. Trocava de braço, precisava da ajuda de dois que estavam ali. O seu irmão Arão e o seu companheiro, que ajudaram ele até o pôr do sol. Veja, ficou quase que o dia inteiro com as mãos erguidas. Dá para imaginar o sofrimento e a dor que Moisés sentiu em todo o seu corpo, mas principalmente nos ombros e nos braços, de precisar manter as mãos erguidas. Também Arão e Hur sentiram dores e sofreram porque tinham que sustentar a mão de Moisés. Aquilo tudo ali era intercessão, oração para vencer os inimigos. E era sacrifício. Meus irmãos e irmãs, o sacrifício tem dores. Se não tiver dores, não é sacrifício. Moisés conseguiu, com a ajuda do irmão e de Hur, manter os braços erguidos. Então, o informante veio: nós vencemos. E ele pôde abaixar o braço. Com certeza ficou dolorido aquele dia e no outro dia, e até sarar. Foi um sofrimento, um sacrifício. Você está entendendo, irmão? Tem gente que diz que não precisamos de sacrifício. Fomos salvos pela graça e não precisamos padecer coisa nenhuma. Oferecer a Deus sacrifício. Aí você tem um exemplo. E também o maior exemplo de todos os séculos, o próprio Jesus Cristo. O sacrifício do Filho de Deus, com as mãos erguidas, mas ele estava pregado. Não tinha ninguém para segurar as mãos do Filho de Deus, de um lado esquerdo e de um lado direito. No alto do Monte Gólgota, com as mãos erguidas, presas por pregos e com cordas amarradas, para não soltar as mãos. O supliciado poderia soltar as mãos, mas por isso eles amarravam também. Estava lá pregado, com as mãos, braços abertos. Poderosa intercessão e salvação para toda a humanidade, todo aquele que quer ser salvo e liberto, curado, transformado, receber uma herança no reino de Deus. O perdão dos pecados, a purificação dos pecados. Temos esse mediador
que é muito maior que Moisés, Jesus Cristo. Se Jesus não estivesse sentindo dor nenhuma, se Jesus não estivesse sentindo dores, que valor teria o sacrifício de Jesus? Nenhum. Nenhum. Estava sentindo tanto que chegou ao ponto de dizer, em voz alta, e todos puderam ouvir: meu Pai, por que me abandonaste? De tanta dor que ele estava sentindo. Irmãos, o sacrifício é muito importante. Quando você faz um jejum, por exemplo, sente dor de cabeça, fraquezas, faz parte do jejum. E o jejum é um sacrifício. Se você não sentir fome, não sentir dor de cabeça, se sentir bem, não estou sentindo fome, não posso nem ver comida, estou muito bem, estou fortalecido, estou jejuando. Que valor teria esse sacrifício? Nenhum. Não seria um sacrifício. Porque você não está com fome, nem dor de cabeça, não está passando dificuldade. Você está entendendo o valor do sofrimento e da dor? Porque quando jejuamos, nós estamos oferecendo a alguém, ou pela conversão de alguém, do povo, pela igreja. São muitos os pedidos. E o próprio jejum é um sacrifício. Então, como alguém pode dizer que não precisamos fazer sacrifício? Quando você se levanta de madrugada, antes do pôr do sol, por exemplo, e não está acostumado e quer fazer oração, quer ler a Bíblia, quer se colocar de joelho, mas você sente dificuldades, preguiça de levantar. Está difícil, o sono, às vezes o frio. Isso é um sofrimento, isto é uma dificuldade, isto é um sacrifício. Então você luta contra a preguiça, contra o frio, contra o sono, lava o rosto, se levanta e vai orar, vai ler a Bíblia, vai ter essa tua comunhão particular com Deus. Quem faz vigília também, uma vigília de 3 horas, uma vigília de 6 ou mais, é doloroso, é difícil, sim, é um sacrifício, mas faz parte da intercessão. Uma intercessão com sacrifício e com dores. Quem é que quer? Por isso são poucos, muito poucos, os intercessores que Deus ouve e atende em suas orações. Porque existe um sofrimento e ninguém quer sofrer. No seu espírito, na sua alma, no seu corpo, ninguém quer sofrer. Mas faz parte da disciplina espiritual. Faz parte da vida do cristão. Quando nós estamos sendo tentados na sexualidade, por exemplo, na infidelidade conjugal, quando nós somos tentados em alguém que vem e provoca e pratica uma injustiça contra você, sendo que você é inocente, não tem culpa, mas está caindo, está debaixo, às vezes, de uma humilhação, está sendo maltratado ou injustiçado em alguma coisa financeira. É difícil perdoar, é difícil ser manso e humilde, muito difícil, muito difícil. Então aí está um sacrifício, está uma prova, está uma tentação que você e nós precisamos vencer. Não podemos nos vingar, não podemos guardar mágoa e rancor. Isso não se torna difícil? Sim, muito difícil. Mas nós precisamos vencer.
E como é que se vence? Vamos para um outro vídeo, irmãos.